Muito bom dia ao Luiz, nosso diretor, bom dia ao Simeão e bom dia também à Raquel, a nossa convidada. Hoje o programa é muito especial. Apesar da área ser tratar da origem do sofrimento, que também ele acaba desencadeando no sofrimento que acaba ocasionando um problema no direito trabalhista, no problema da saúde, também no problema previdenciário. Então isso aí é muito importante. O programa de hoje está recheado de coisa boa. E peço para você que passe o link para os amigos, para que todos tenham acesso a esse magnífico programa de hoje. Né, doutor Simeão? É isso aí. Bom dia, doutor Sidney, bom dia, nosso diretor Luiz, bom dia, nossa convidada Raquel. Bom dia a você que nos assiste pelo canal do Facebook, você que nos vê também pelo WhatsApp e pela 87,9 FM. Hoje, o nosso programa vai estar falando sobre a origem do sofrimento. Para isso, nossa convidada será Raquel Alves. Ela é formada em serviço social e terapeuta. A formação dela é pelo serviço social pela Unicesumar. Ela é pós-graduada em política social com centralidade na família pelo IMBRAP, pós-graduada em direito administrativo com ênfase em contratos e licitações pela Unifama e também professora no curso de serviço social pela Unifama. Muito bom dia, Raquel. Seja bem-vinda ao programa Descomplicando o Seu Direito. Bom dia, Dinei, bom dia, doutor Simeão, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes e a quem também nos assiste pelo canal do Facebook. Estamos aí para colaborar com o programa Descomplicando Seu Direito. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, porque é um tema muito importante. Nós falamos sobre a origem do sofrimento. Exatamente. E as suas consequências, né? Exato. E a primeira pergunta é: o sofrimento é algo inerente do ser humano? Então, a maioria de nós acredita que sim, que nós nascemos para sofrer. Mas, na verdade, o sofrimento não é inerente ao ser humano. O sofrimento é criado pelo ser humano, mas ninguém nasceu para sofrer. Às vezes a gente até fala assim, olha, eu estou passando por isso porque Deus quer assim, né? Mas então é porque nós não conhecemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então ele não nos fez para sofrer, não. É muito interessante isso que você falou, porque às vezes você tocou na religiosidade e às vezes a pessoa, por exemplo, ela embute na cabeça dela que ela cometeu um pecado. Uhum. Então você quer dizer que ela está no pensamento dela de ter cometido um pecado não é sofrimento? Na verdade, o que é cometer pecado? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano perfeito, para viver conectado em espírito, certo? Mas o que acontece com o homem? O homem come o fruto da árvore do conhecimento, que é o julgamento. Nós julgamos se isso é bom ou ruim. A partir das experiências que temos, nós vamos julgar se aquilo foi bom ou ruim para mim. E é aí que começa o meu sofrimento. Porque se algo é ruim para mim, através do que eu julgo, que eu vivi, que não foi bom... Por exemplo, o senhor fez alguma coisa para mim hoje que eu falo assim, o que o senhor Simeão fez para mim não foi bom. E aquilo gera em mim um sofrimento. Entende como eu gero um sofrimento a partir daquilo que eu julgo? Uhum. Então, quando fala-se do pecado, é porque justamente nós destoamos da nossa essência. Nós passamos a julgar o outro, julgar o ato do outro, julgo o meu ato, eu me auto-julgo e eu me auto-condeno. Então eu passo a não aceitar o fato. O seu Simeão apenas emitiu a opinião dele e eu não aceitei. Então o fato de eu não aceitar aquilo que aconteceu, aquela experiência que eu vivi, gera em mim sofrimento. Por isso que a gente fala, a causa do sofrimento é gerada por nós mesmos, a partir do julgamento que fazemos das questões que vivemos. Muito bem. E como nós criamos o sofrimento? Justamente por não aceitar as coisas como elas são. Dinei, imagine que você está passeando, pegou teu carro e de repente o pneu furou. Aí você começa aquele xingamento, você não aceita que o teu carro furou o pneu na rodovia, começa a chutar o pneu, entende? Você não aceita o fato. Isso gera um estresse em você, isso te causa sofrimento. E você não limpa aquilo, entendeu? Você não se desapega daquilo. Você vai sofrendo. Poxa, pra mim as coisas só dão errado. Isso constrói dentro da tua mente um condicionamento. Os seus pensamentos são condicionados a pensar que as coisas só dão errado pra você. E aí você passa a repetir N experiências que não vão dar certo pra você. Aí você mesmo cria o seu sofrimento, sim, entende? Sim. Se você apenas falasse, poxa vida, aconteceu que eu furei o pneu do carro. Então, eu aceito que furou o pneu do carro, eu vou apenas trocar o pneu do carro e seguir minha viagem. Isso, Raquel, é muito importante, porque a igreja, quem frequentadores de igreja,
automaticamente isso é levado, é tratado todo domingo, né, para quem é católico e para quem é evangélico, nos dias que tem culto. A gente acompanha muitas igrejas e os pastores, eles tratam bem, de outra forma, de forma mais religiosa, mas acabam excluindo no que você está dizendo, que é a questão de você, tudo é prova na nossa vida. Algo deu errado, vamos aceitar, né? Exato. Porque se você contrariar e começar a reclamar, igual você está dizendo, vai acabar acontecendo um problema maior e que você não vai conseguir resolver ficando bravo ou ficando descontente por uma situação que aconteceu. E aí nós ficamos presos no tempo, que é um tempo passado, que não existe mais. Eu atendo pessoas que às vezes relatam sofrimentos que se apegam nele por 20 anos. Às vezes o fim de um relacionamento e a pessoa fica ali 20 anos sofrendo por aquela mesma questão, por não aceitar aquilo, por querer explicações do porquê ela foi deixada, do porquê que a pessoa foi embora. Não aceita e não vive o agora. A questão do sofrimento é nós não vivermos o tempo do agora. Jesus falou, inclusive você falou da religiosidade, vou citar Jesus Cristo, né? Ele fala que existem as portas largas, que são as portas da perdição, e tem a porta estreita, que é o caminho que nos leva aos céus. Mas que porta é essa? É a porta do agora. Nós precisamos entender que só existe o agora. Vou até contar uma história que eu vivi, que quando eu ia num botequinho comprar pão de manhã, estava escrito assim, fiado só amanhã. Aí eu falava assim, gente, mas então amanhã isso aqui vai estar lotado. E aí eu voltava lá amanhã e não tinha ninguém. Aí eu falava, ué, cadê a fila, né? Aí eu olhava assim, falava, entrei pra ver a plaquinha, tava dizendo de novo lá, fiado só amanhã. Ou seja, o amanhã nunca chega. O amanhã sempre é hoje. Sempre é no agora, entendeu? E aí a gente sofre muito porque a gente sempre vive querendo correr do sofrimento que a gente já viveu, buscando no futuro. Ou seja, eu nunca sou feliz agora. Eu sempre acho que eu tenho que fazer algo, que eu tenho que ter um carro, que eu tenho que ter uma casa, que eu tenho que ter um relacionamento, que eu tenho que fazer. E eu vivo condicionado, e eu vivo o inferno, eu faço o meu verdadeiro inferno. Porque eu vivo sempre querendo preencher o que está aqui, ó, com o fazer, com o ter as coisas. E é justamente o que Jesus vem dizer que é pra gente não se apegar. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, que o resto vai ser acrescentado. Parece tão simples, né, Raquel? É simples, gente. O ensinamento é simples e está mais de 2000 anos, né? Deixado por escrito pelo Filho de Deus, mas a gente não segue. Até eu quero fazer uma ressalva, que eu passei por um problema de saúde há pouco tempo e me causou muito sofrimento. E eu me lembro que eu falava assim, nossa, tantas terapias que eu sou formada e eu não consigo sair disso. E só foi conhecendo a fundo a teologia, né? Conhecendo Deus a fundo. E também na filosofia, porque a filosofia é o que nos leva a pensar, a questionar. Por que eu estou sofrendo? Porque a gente não faz essa pergunta, a gente só quer acusar. Aí eu acuso o Dr. Simeão, que falou algo que eu não sei, eu acuso o Dinei, que fez algo que eu não quis, entende? Sim. Eu busco no outro um culpado pelo meu sofrimento. Mas quando eu passei a olhar para dentro de mim, Dinei, eu vi que estava tudo guardado aqui. No mais profundo, no mais inconsciente. E aí eu fui fazendo a pescaria, né? Joguei o anzol para pescar aquilo que estava me fazendo sofrer. E aí eu olhei para tudo aquilo e aquilo foi diluído, entendeu? Sim. Então eu deixei de sofrer por questões que estavam antigas em mim. Mas aí a gente vive os gatilhos, né, no dia a dia. A pessoa fala uma palavra que às vezes você viveu lá atrás. Eu vivi isso, por exemplo, quando eu fui trabalhar em Marialva, no fórum, fui atender uma família que o homem falou uma palavra que gerou um gatilho em mim, acionou um gatilho que eu vivi uma dor de quando eu tinha 3 anos de idade, que eu nem sabia que eu tinha vivido. Entende? Eu só pude comprovar isso porque minha mãe é viva e eu fui perguntar pra ela, isso aconteceu? Ou seja, estava tudo guardado, aquela dor estava ali camuflada. Eu tinha criado uma personalidade para suportar viver, mas eu não resolvia minhas dores profundas. E aí, quando isso veio à tona, eu pude resolver. Olha só, pessoal, a importância da gente nos conhecermos, né? O autoconhecimento é o caminho para a cura. Vamos lá. Doutor Simeão, vamos dar um bom dia pro pessoal que está nos acompanhando. A Sueli, lá de Foz do Iguaçu, está aqui, muito bom dia. A Edilamar, o Cristiano, o Rogério, a Isabel, está nos parabenizando pela escolha do tema. Realmente o tema é muito importante. A Rose Pavan também, o Wilson Sereia, a Gisele, o William Zanquim, o irmão do meu amigo Nildão também está aqui, a Maria Aparecida, a Márcia Santos, todo mundo acompanhando o programa, que realmente o tema de hoje ele é um tema muito especial. Muito bem, é verdade. Realmente a origem do sofrimento ele é um tema muito, muito, muito importante para os dias de hoje. Então você aí que nos ouve ou que nos vê pelo Facebook, se você tem uma pergunta, pode fazer que a Raquel e nós vamos tentar responder aqui ao vivo. E se você tem um assunto e que queira ser tratado aqui no Descomplicando Seu Direito, então nos apresenta esse tema e nós vamos estar preparando um programa especialmente sobre o tema sugerido.
Muito bem. Doutor, nós ficamos pensando no escritório, Raquel, e falando assim, vou convidar a Raquel, vamos ver se ela vai ter um tempo na agenda dela para nos atender, para ela poder ir lá falar sobre alguma coisa que ela queira. Ela citou o tema, a origem do sofrimento. Eu falei, doutor, esse tema aqui é importante. É mesmo, é. Porque esse tema, ele é a origem de tudo dos nossos problemas. Porque o sofrimento, ele desencadeia algo que pode levar, inclusive, a pessoa a cometer o suicídio. Exatamente. Né, Raquel? Exatamente. Olha a importância do tema. Porque tudo começa na mente. E a mente, como ela é, como vou dizer, ela é a forma, né? Ela não tem forma. A gente não vê a mente. Como eu vejo o corpo, toco no corpo, entendeu? Então, tudo começa aqui dentro. E aí, é como nós estávamos falando ali na recepção. A gente nunca sabe o que o outro está pensando. Né? E às vezes o outro veste uma máscara, né? A sua personagem de se relacionar com as pessoas, é feliz, é alegre, mas no final das contas, quando chega em casa, é uma pessoa extremamente triste, frustrada, que quando deita a cabeça no travesseiro, planeja a sua morte. Então, e muitas pessoas ainda afirmam que a depressão, por exemplo, é a frescura. Por quê? Porque a gente não vê. Quantas e quantas pessoas a gente vê nas redes sociais que 2 dias antes, 3 dias antes, estavam com fotos maravilhosas, brindando a vida, né, com taças de bebida, celebrando a vida, mas é tudo ilusão. Né? É tudo uma máscara que a gente usa, porque a nossa essência está escondida no meio desse monte de entulho, né, desses lixos que a gente vai guardando dentro da gente e não coloca para fora. A gente não se conhece, Dinei. A gente não se conhece. E a gente só acha que conhece o outro, né? Eu sei falar de você, mas quando é pra falar de mim, parece que eu engasgo, entende como é que é? Sim, muito. Raquel, então, se eu não entendi errado, o sofrimento tem a ver com o ego da pessoa? Totalmente. O ego direciona a nossa vida. Por quê? Imagine uma criança com 5 anos de idade. O pai chega em casa, bêbado, imagine a cena. Daí o pai, a criança não fez nada pro pai, nada. Mas o pai fala assim pra criança... A criança fica nervosa por ver o pai naquela situação, a criança vai lá e o pai pede pra ela assim, busca aquela cadeira pra mim. A criança tá nervosa, a criança vai lá pegar a cadeira e tropeça. E o pai fala o quê? Seu imprestável, não vale pra nada, você não tá com nada, menino, não sei pra que eu tive você, não vale nada, não faz nada que preste. A criança vai gerar dentro dela uma emoção, que vai criar um pensamento de que eu não sou capacitado pra fazer nada, eu não presto pra nada. Isso é o ego. Por que o ego? Porque o ego vai colocar uma máscara na nossa essência. Porque nós somos criados em perfeição. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, que é perfeito. Então, nós somos perfeitos. A nossa essência é perfeita. Só que o lixo que vão depositando dentro da gente, como eu disse no início, nós julgamos que aquilo que o pai falou foi ruim. Então, se o pai ficou bravo comigo, logo, eu não presto pra nada. Eu acredito naquela verdade que o pai falou. Entende? Vocês conseguem entender que tem a ver com o ego? Sim, o ego mascara a minha essência. O ego mascara aquela dor. E aí a criança vai crescendo e vai sempre atraindo mais situações de que ele consegue, o ego, né, consegue provar pra ele que de fato ele é aquilo mesmo, que ele não presta pra nada. Então, de repente, são pessoas que estão tão machucadas internamente e por não se conhecerem, por não saberem de sua essência, que é divina, acabam se tornando pessoas frustradas. E por isso que leva até o suicídio, porque elas acreditam nessa verdade que construíram para ela. Raquel, olha o quanto o programa de hoje tem audiência, doutor. Uhum. A Isabel está dizendo aqui, e confesso que eu não conheço a música e vou escutar quando terminar o programa. Indico a música de Oswaldo Montenegro, Eu Quero Ser Feliz Agora. Todo mundo aí, vamos procurar a música depois do programa, porque primeiro vamos assistir o nosso programa que ainda não chegou no ápice, né, Raquel? Tem muito ainda para rolar aqui, hein? Continuando então, Raquel, então por exemplo, se a pessoa, talvez é aquela pessoa que gostaria de ser, mas não é. Que deseja algo, mas não tem. É mais ou menos nesse sentido que... Olha... que acarreta. Quando a gente... Vou falar um pouco do meu sofrimento, vocês vão entender daí o que eu quero dizer de uma forma geral. Quando eu sofri o ápice, assim, de uma questão, foi um luto que eu vivi. E aí eu entendia que eu me separei. Dentro de mim, na minha cabeça, separou algo. Eu falava assim, gente, tem pensamentos involuntários que rodam sem parar. Eu não desejo aqueles pensamentos, mas eu passei a observar aquela voz falando. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo, ninguém te gosta, ninguém isso, ninguém... Olha só, você vai morrer também. Sabe aquela coisa? Pra que viver? Comecei a pensar, então pra que viver? Ou seja, a nossa mente, condicionada pelo nosso ego, que vai construindo essas informações dentro de nós, que são informações mentirosas, porque a criança, por exemplo, só porque tropeçou de nervoso, não significa que ela não prestava. A história que eu contei, né?
Então, o que acontece? A gente cria em nós uma divisão. A nossa mente lá dentro ela é dividida, mas a partir do que somos condicionados com as experiências que temos, nós passamos a julgar se algo é bom ou ruim, nós colocamos em nós, ou seja, o mal. O mal prevalece em nós, porque eu sempre vou achar que eu sou ruim, eu sempre vou achar que eu não presto. E aí o que acontece? Eu busco fazer, eu busco trabalhar, eu vivi isso, olha quantas pós, né? Eu busco fazer para eu ser, eu preciso mostrar que eu sou, mas eu sou o que eu faço? Então, assim, a apresentação que o senhor fez de mim. Eu sou a Raquel Alves, terapeuta, assistente social. Eu sou formada em nisso e naquilo. Isso não é o meu ser. A real essência do meu ser. Isso é o meu fazer. E se eu perco esses certificados? E se eu perco o meu direito de exercer a profissão? Eu deixo de ser? Eu deixo de existir? Eu deixo de ser a Raquel? O que sobra da Raquel? Vocês entendem como a gente confunde o fazer com o ser? Por que a gente faz isso? Porque nós estamos perdidos. Nós estamos errando o alvo. É a história que você falou no início, né? Sobre o pecado. Estamos errando o alvo. Não sabemos quem somos. Estamos em caminhos totalmente que vai nos levar à perdição, que são o caminho do passado, que condiciona a minha mente a pensar que eu sou aquilo que eu vivi. E também sou escravo de um futuro, porque eu acho que a felicidade está lá no futuro. Então eu quero fazer incessantemente. Por isso que até nós estávamos falando da síndrome de burnout. Que é o esgotamento profissional, de que eu quero fazer para mim ser validado. Porque em algum momento da minha infância, eu acreditei que eu não prestava. E foi a história do menininho que eu contei. Sim. Né? Respondi a sua pergunta, doutor? Sim, Doutor, tem mais uma mensagem aqui do Souza Sobrinho. Ele diz assim: bom dia, parabéns, o programa está muito bonito. E esse tema é muito importante discutir. Obrigada. Muito obrigado aí por vocês estar nos dando esse feedback, né, Raquel? Que é muito importante para nós. A gente não gosta de falar que a gente sofre. Porque aí a gente mostra fraqueza, fragilidade. Né? Muito bem. Continuando, é possível então nos livrarmos do sofrimento? Como fazer isso? Como viver sem sofrer? É possível? É possível. Jesus fez isso, de forma linda. Ele mostrou que ninguém ele julgou, né? Nem o seu... nem Judas. Né? Jesus chamou ele de amigo, mesmo sabendo que ele era o traidor, né? Então, qual é a fórmula para não sofrermos? Qual é a fórmula? Se eu falo que o sofrimento é causado pelo que julgamos e pela não aceitação dos fatos, qual é a fórmula para não sofrermos? Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia está escrito que em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Se isso acontecer, se a pessoa tiver essa capacidade de em tudo dar graça, ela vai viver melhor? Você tá falando e tô até me arrepiando. Porque foi exatamente isso que eu fiz no meu pior dia da vida. Meus joelhos não queriam se dobrar, mas eu sabia que eu precisava entregar aquilo para Deus. Porque sozinha eu não ia sair daquela situação. Eu já estava com um pensamento suicida. Eu já estava me sentindo tão desvalorizada que eu já estava falando assim, eu não preciso mais viver não, gente. Minha vida não serve para nada. Ou seja, tinha um condicionamento mental, com a voz na minha cabeça me fazendo acreditar que eu era aquilo que eu pensava. E na verdade nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós temos uma essência, só que ela está guardada, ela está camuflada. A gente precisa, então, nos rasgar e ter a capacidade de entender que nós somos feitos em perfeição, para não sofrer. E aí, no dia que eu rendi, graças a Deus, me ajoelhando, né, e dizendo, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, porque eu sei que eu estava errando, Dinei. Se eu estava sofrendo, eu estava errando em alguma coisa. Então, o que eu falei para Deus? Me coloca no lugar certo. E aí eu entreguei tudo, aí eu aceitei tudo que eu estava vivendo. Eu parei de querer controlar as coisas, porque quando a gente quer controlar as coisas, a gente quer assumir um lugar que não é nosso. Porque as coisas são como são, você não vai mudar, porque você quer o controle. Você não vai conseguir controlar as variáveis, né? Porque você pensa de um jeito, seu Simeão pensa de outro, Luiz pensa de outro e eu penso de outro. Então nós não vamos controlar o que o outro faz, o que o outro pensa, só para agradar as nossas expectativas. Eu respondi a pergunta? Sim. Inclusive, eu quero ler um comentário aqui. A Juliana Figueiredo está dizendo assim: Raquel é uma pessoa maravilhosa e abençoada por Deus. Leva a luz às pessoas. Deixa eu ver que mudou aqui. Leva a luz às pessoas que com ela convive. A Sandrinha também parabeniza pela iniciativa de falar sobre um assunto tão importante na vida de todos nós. E a Priscila Martins, toda a minha admiração a ela. Parabéns, uma ótima pessoa. Olha só, nem sabia que eu era tão conhecida. Você vê como é a importância do rádio e a importância de a gente vir trazer um tema importante e realmente que é um tema que toca todo mundo e não tem como fugir disso. Todo mundo tem seus problemas, esteja sofrendo ou não, mas eu volto a dizer, é importante repetir, em tudo dai graça. Em tudo dai graças.
Até a forma de orar da gente muda. Porque nós somos muito pedintes, porque somos mendigos mesmo, né? Nós temos um tesouro dentro da gente. Eu até gosto de falar de um caso do filósofo Eckhart Tolle. Ele fala assim que um senhorzinho estava passando na rua e ele viu um mendigo debaixo do viaduto e ele parou para falar com aquele mendigo e ele falou assim, o mendigo já mostrou o chapeuzinho, né? O senhor tem um trocadinho para mim? Tem um trocadinho? Ele falou, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Ele falou, pode. Ele falou, o que tem aí nesse baú que o senhor está sentado? Nada. Não é possível, esse baú é antigo, deve ter uma preciosidade. Não tem nada dentro desse baú, o mendigo falou. Mas você já abriu? Ele falou, não, nunca abri, porque isso aqui não presta não, olha a madeira, tudo gasta e tal. Vamos abrir a caixa? Vamos abrir esse baú? Dinei teve até dificuldade de abrir a tampa do baú. Quando abriu, tinha um tesouro guardado ali. E nós somos assim, nós temos um tesouro aqui dentro de nós. E nós ficamos buscando fora, mendigando afeto, né, indo atrás de relacionamentos, indo atrás de carro, casa, trabalho, dinheiro. Somos escravos. Vou ser feliz amanhã. E aí, é bíblico também, nós não podemos servir a dois senhores. Né? Ou buscamos primeiro aquilo que está enraizado em nós, que é a nossa essência divina, para que ela desperte, para que a consciência possa fazer parte da nossa existência, possa ser o carro-chefe, e que a gente possa também entender que nós precisamos questionar o nosso sofrimento. Se você está sofrendo, você está errando o alvo. Você entende? Como que é lógico o negócio? Você precisa se alinhar. E depois que você se alinha, vai falar assim, a Raquel não tem problema? Eu tenho muitos problemas. Só que a forma como eu enfrento, a forma como eu encaro, eu já entendo que aquilo eu vou superar em pouco tempo. Porque eu tenho consciência, eu sei quem eu sou. Eu não preciso de validação externa para que eu possa ser feliz. Eu já sou feliz no agora, na porta estreita. Lembra da história do fiado? Volte amanhã, né? Mas nunca chega o amanhã. Então você tem que viver hoje, tem que viver o agora. Uma pergunta importante aqui da Isabel Cristina, a esposa do Dr. Simeão. Olha. Como ajudar um amigo ou um ente querido que está sofrendo com uma depressão? Digo, ajudar além do tratamento profissional. Digo, ajudar com uma amiga. Como ajudar alguém que está sofrendo como com amiga, depressão? você pode dizer que ele está sofrendo pela ilusão criada na mente dele. Porque sofrimento é ilusão. O que ele está vivendo não existe. Não existe, ele criou. O que existe é a abundância. Tudo é em abundância na nossa vida. Quando Deus fez o projeto para o ser humano, ele fez pensando que o ser humano fosse durar muito. Tanto que os nossos patriarcas duraram quase 1000 anos. Mas depois da queda do homem, que esses anos foram diminuindo e hoje chegamos o quê? A 120 anos, o máximo, né? E a gente vê até passar nos jornais importantes, fulaninha lá não sei de onde fez 120 anos, né? É uma raridade. Mas nos nossos patriarcas, o Matusalém, por exemplo, que é o avô de Noé, viveu 950 anos, se eu não estou enganada. Então, assim, o homem foi feito para durar muito, para ter vida eterna. Só que o nosso pecado, né, quando nós erramos o alvo, nós passamos a julgar que aquilo é bom ou ruim, o mal nos constitui. Então, Dinei, quando a gente fala a verdade para as pessoas, machuca. Por quê? Nós somos o mal. Tem maldade em nós. Porque se nós julgamos que aquilo é bom ou não, a maldade está ali. Porque senão eu não olharia para você com o olhar do mal, julgando que isso que você falou ou isso que você fez é mal. Entende? Porque o mal está em mim. Por isso que na Bíblia também fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por isso que existem famílias que têm tragédias repetidas. Né? Tem famílias que têm várias pessoas que se matam, tem outros que têm várias que assassinam, que vai repetindo a história. Porque é preciso despertar e olhar para dentro. Ô, Raquel, então deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque o nosso programa está chegando ao final, né, doutor? Então o sofrimento não existe? Não. É uma pergunta porque eu estou fazendo, porque todo mundo está acompanhando a gente. As pessoas sofrem porque elas criam a sua própria realidade. Se tem algo em mim que está aqui dentro, que a gente fala que é o feminino é dentro, é tudo que a gente sente, isso vai manifestar no externo. Ou seja, dentro de mim está tudo ferido, está tudo bagunçado, está tudo machucado, está tudo fora do lugar. Por isso que eu gero julgamentos e julgo aqueles fatos que eu vivi como ruim. Entendeu? Sim. Porque dentro de mim tem muita maldade, dentro de mim tem muita coisa desorganizada. E eu também fui uma pessoa que vivi 9 anos de depressão, ansiedade, associado com síndrome do pânico. 9 anos sofrendo com isso, então eu sei o que eu tô falando. Tô de alta faz 4 anos, tá, gente? Então eu posso dizer de carteirinha que tudo foi criado pela minha mente. Uma culpa que eu carregava, que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas quando eu percebi que não tinha nada a ver comigo, eu consegui sair dessa situação. Desses 9 anos de tratamento. Só corroborando aí com o que você falou, que tem o japonês Oda Nobunaga, ele vai falar, sem sofrimento,
não há criação. Sem criação, não há mudança. Então, o sofrimento, ele nos faz evoluir na vida? Ué, eu sou prova disso. Se eu não tivesse passado por nada disso, eu não teria conhecido a minha essência. Eu não teria, de forma alguma, eu teria me matado, vamos pensar assim. Mas aí eu fui me conhecer através do sofrimento. Sabe aquela história de até um pé na bunda ajuda a gente a ir pra frente? Exatamente. Então é isso, é essa frase chula, mas que é verdadeira. A gente precisa de impulso pra gente se descobrir. Nós temos uma pergunta aqui, acredito que vai ser a última. A Sandrinha está perguntando assim: você acredita que a empatia no outro pode ajudar? Porque parece que as pessoas hoje pensam muito no individual. Nós fomos programados para isso. Né? Quando fala assim, o inimigo está imperando no mundo. É verdade, porque é o individualismo. Porque, Dinei, se eu sou feito de Deus e você também, ele criou a mim, a você, o Simeão, o Luiz, nós somos filhos de um único Deus, nós somos o todo. Aí se uma parte desse todo está machucado, eu estou machucada também. Então eu tenho que ter empatia pelo outro, concorda? Porque se o outro está bem, eu fico bem. Quanto melhor o mundo está, melhor eu vou estar. E quanto melhor eu estou, melhor o mundo vai ficar. Então, essa é a lógica. Então aquela frase que diz que a vida boa é a vida dedicada ao próximo é verdade. Também é. Porque, né? Também sim. Se você tá tão bem... Mas eu preciso estar bem. Sim. Porque também não adianta eu fazer pro próximo e eu estar destroçada. Aí é uma fuga. Sim. Igual o álcool, né? Igual as drogas. Então eu preciso olhar pra dentro, despertar. Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então eu preciso despertar em mim a minha essência para eu ser luz na vida do outro. Porque não adianta eu ser trevas querendo levar luz, que isso não vai dar certo. Pessoal, nosso horário já terminou. O programa de hoje realmente foi espetacular. Mas a Raquel é nossa amiga e a gente vai fazer convites para que ela possa voltar outras vezes e ela vai escolher o tema que ela deseja tratar nas outras vezes e certamente será tema muito envolvente igual o de hoje, né, doutor Simeão? É isso mesmo. Raquel, obrigada pelo convite. Raquel, a gente quer agradecer, né, esse tema maravilhoso aqui, que é a origem do sofrimento, que foi debatido aqui. Trouxe para nós uma luz, né, uma nova luz, né, de a gente tentar entender o outro de outra forma, tentar entender a vida em si, né, de alguma forma. E então, muito obrigado. Quero agradecer a você que nos ouve pela 87,9, você que nos vê pelo canal do Facebook. Eu posso dar o meu canal também? Sim, então isso que eu queria que você, suas considerações finais e falasse. Indica um livro, tem um rapaz aqui, vou aproveitar já que você vai falar, tem um Eduardo Ferreiras Dias, ele está dizendo: Raquel, teria algum livro ou um curso para indicar? Tem. Eu fiz um curso, inclusive. Mas aí eu vou dar o endereço meu do Instagram e o pessoal chama-se Método Kev, que é Quem é Você? Pra gente se descobrir mesmo, sem máscaras e chorar muito, sofrer em razão daquilo que a gente se apegou a vida inteira, que é tudo ilusão. Que a gente tem uma vida gigantesca e é eterna a vida. Isso aqui é matéria, isso aqui tem fim. A vida não tem fim. Terapia de Casa no Instagram e Raquel Alves no Facebook. E obrigada, tá, gente? Olha, eu não sei lidar muito com os microfones, mas obrigada pela oportunidade, Dinei. Me senti muito honrada por poder estar aqui falando para a nossa população. Eu amo a cidade de Sarandi. Se pudesse contribuir ainda mais, assim eu faria. Pessoal, muito obrigado. O nosso horário já estourou. Que Deus abençoe a todos e estaremos aqui semana que vem. Muito obrigado pela audiência e vamos todos refletir sobre a origem do nosso sofrimento, porque todos nós sofremos. É isso aí.